Então, eu preciso de vocês aqui, ó. Pode ser nessa segunda fileira, os 4. E não vai precisar anotar nada, porque o registro vai ser na alma hoje. Ó, é que eu vou fazer um exercício que eu preciso de espaço atrás de vocês. Então, a ideia é a gente estar pertinho aqui também. Então, eu vou iniciar a apresentação aqui da Gorete, agradecer a Gorete ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que é essencial hoje em todas as terapias integrativas, o conhecimento da constelação familiar, né? Então, a Gorete tem experiência muito grande nesse aspecto. Eu fiz constelação com ela, então, assim, posso falar da experiência, da capacidade dela, e achei importante trazer aqui para vocês o nosso curso e para os amigos que forem assistir online também. Então, passo a palavra agora para a nossa querida Gorete. Gratidão, Ricardo. Vou começar fazendo um agradecimento, e eu quero que vocês prestem atenção na ordem que eu vou usar. Porque durante toda essa aula vocês vão ver a importância da ordem. Eu quero agradecer por estar aqui quem foi responsável até que eu chegasse aqui. Primeira coisa, Deus. De acordo com a minha fé, a minha crença, Deus foi o principal. Depois, vou apresentar para vocês as pessoas também que sem elas eu não conseguiria estar aqui hoje. Olha aqui. Esse aqui é o João Batista e essa aqui é a Dona Marta. Se não fosse eles, se eles não tivessem acreditado no amor e um dia namorado, eu não estaria aqui. Então, tá aqui. Depois, o Ricardo, que o nosso encontro foi fundamental para que isso aqui acontecesse. Se ele não soubesse minha forma de trabalhar na universidade e tudo que tem por trás dela. Aí depois, os pais de vocês. Porque os pais de vocês, se eles não tivessem acreditado no amor, namorado, e tiram coragem de trazer cada um de vocês aqui, vocês não estariam aqui. Essa aula não aconteceria, não seria necessário. E aí, vocês, todo mundo que está aqui, para esse movimento acontecer, né? Então, essa ordem, ela é importante, não para valorizar mais, para compreender o lugar de cada um. Então, agora fica mais leve, porque, tipo assim, eu honrei. E aí, é fundamental também, nesse processo todo, eu trazer Bert Hellinger, que ele não vem depois de todo mundo, é como se ele estivesse pairando, porque o que ele criou não que criar essas relações familiares. Então, eu tive a honra de conviver com Bert Hellinger, de estudar com ele, de ser constelada por ele. Isso abriu um portal na minha vida, assim, que até hoje eu ainda, tipo assim, nossa, será que aconteceu mesmo? Será que foi um sonho? Mas eu só sei que eu estou fluindo, estou trabalhando e estou aqui. E estar aqui hoje, para mim, é como se fosse um reconhecimento de que, uou, é isso mesmo, continua, o caminho está certo. Porque, às vezes, o reconhecimento é um elogio, o retorno financeiro, tudo isso é o reconhecimento. Mas estar aqui hoje, nessa universidade, falando de constelação familiar para futuros médicos, biomédicos, enfermeiros, não sei o que vocês serão, mas é fantástico, é uma honra. Então, por isso, gratidão. E aí, eu tive um grande desafio na hora de preparar essa aula, que eu pensei, meu Deus, como é que eu faço? Que é muita coisa para falar. Eu queria fazer um workshop de 2 dias, sabe? Mas eu tenho aqui pouco tempo, então eu dividi de uma forma que eu vou fazer assim. Eu atuo como consteladora familiar há 11 anos. E eu aprendi de um jeito, estudando. Antes eu só acreditava naquilo que eu vou mostrar para vocês, que é a parte científica. Mas depois abriu um portal para mim, que existe também uma parte espiritual por trás. Então, primeiro eu vou falar para vocês do meu jeito e depois eu vou explicar cientificamente como que acontece o processo, tá? Então, vamos lá. Quando nós chegamos neste plano existencial, cada um de nós temos um checklist de umas tarefinhas para cumprir aqui. A gente chama de plano existencial. Ou um projeto reencarnatório. E vocês já tiveram aula de vidas passadas, né? Recentemente eu estive aqui com vocês. Então, nós temos aqui um projeto de vida.
Por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou depois? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu propósito? Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, se perguntaram isso. E aí eu vou falar para vocês. Todos nós temos um propósito de vida e isso está muito bem alinhado. Com quem? Com você mesmo. É o seu eu superior ajustando com você o que você precisa corrigir, retomar, né? Então, você tem um plano e você tem um porquê de estar aqui. Geralmente, pode ser, eu já ouvi dizer que é de 8 a 20 itens. Então, ser paciente, ser humilde, aprender a lidar com o feminino, aprender a lidar com o masculino, ser uma pessoa equilibrada, centrada, ser rica em compaixão. Eu não sei qual que é o seu plano reencarnatório. Nem o meu sei tão bem. Só que eu sei que antes de vir para a matéria, para 3D, para a terceira dimensão, eu analisei o meu plano reencarnatório e escolhi a família que eu precisava nascer de acordo com o meu projeto existencial. Então, eu escolhi aquela mãe, imperfeita como ela é. Eu escolhi aquele pai, ausente como ele foi na minha vida. Porque eu precisava curar em mim a minha relação com o masculino. Eu precisava escolher uma mãe extremamente católica, apostólica, romana, para me ensinar, me obrigar a ir no catecismo, para eu acreditar que existe uma força superior e esperar ela morrer para poder trabalhar com a espiritualidade, que é nem o espiritismo. Então, todo o meu plano existencial tem a ver com uma família numerosa, de 12 irmãos. Tem a ver com as pessoas que eu iria encontrar naquele sistema familiar. Ou seja, nada é por acaso. Aí eu escolhi a família que eu precisava de acordo com o meu projeto existencial e vim. E encarnei. Nesse momento, todas as mazelas da minha família faz parte do meu processo evolutivo. Aí que entra a constelação familiar. A constelação familiar, ela existe para que você alcance a sua finalidade existencial com mais leveza, com mais clareza. Eu vou repetir. A constelação familiar existe para que você, eu e todos nós alcancemos a minha finalidade existencial. O que eu estou fazendo aqui? Qual que é meu fim? A constelação, ela acelera aquilo que poderia acontecer há muito tempo na frente. Por quê? Porque ela vai desatando os nós, ela vai desfazendo os emaranhados. Então, eu tenho um monte de problemas para resolver. Eu tenho uma família cheia de problemas, quem nunca? Toda família tem os desajustes. Esses problemas estão alinhados comigo. Então, eu tenho como herança comportamental as dificuldades da minha família, porque essas dificuldades fazem parte do meu processo evolutivo. Se eu venho de uma família extremamente agressiva, o que será que eu preciso aprender? Ao contrário, a ser suave, a ser leve, a ser mais equilibrado. Se eu venho de uma família de escassez, de pobreza, o que eu tenho que aprender? Aprender a lidar com dinheiro, prosperar, estudar, vir para uma faculdade federal, dar o meu melhor e mostrar o que eu vim para essa existência. Se eu tenho na minha família pessoas que tiveram doenças, morreram por falta de atendimento médico, morreram com inanição, precariedade, o que eu vim fazer aqui? Eu vou trabalhar com a medicina, eu vou ser um biomédico, eu vou ajudar, eu vou ser uma nutricionista, eu vou ser uma enfermeira, porque olha o que eu trouxe aqui. Então, eu já venho com essas experiências aonde elas estão no meu campo morfogenético, como se fossem nuvens. Eu vou mostrar para vocês as melhores imagens que eu consegui aqui para desenhar uma coisa que é tão sutil, tão profunda. Então, se eu tenho esse projeto, meu projeto de vida está ligado
as maiores dificuldades e também as bênçãos que eu trago na minha família. É claro, se eu vim de uma família religiosa, abençoada, grata, amorosa, isso também favorece para a minha evolução. Bom, enfim, olha como que acontece. Eu vou vivendo a minha vida e existe como se fosse uma nuvem me acompanhando aqui. Ela tá na estratosfera, tá fora de mim. É uma nuvem da minha família que está comigo. De repente, quando eu faço uma certa idade, quando acontece um problema comigo, é como se eu acabei de acessei a senha, fiz um download e conecto com essa energia. E aquilo que aconteceu lá atrás na minha família, acontece comigo agora. Para quê? Para que eu faça diferente, para que eu possa evoluir. E por que fica na nuvem? Porque não é comentado, não é falado. Aquilo que é mantido em sigilo, em segredo, fica na nuvem até que alguém possa revelar e fazer diferente. Por exemplo, o que pode ter numa nuvem aqui? Um aborto, um instinto suicida está na nuvem, o alcoolismo está na nuvem. Então, todas as vezes que a minha família teve preconceito, exclusão, foi injusta, tudo que foi difícil na minha família, eu nasço nessa família com o objetivo de evoluir a minha evolução, mas a evolução da minha família. Então, como que acontece? Às vezes eu estou aqui respondendo por algo que meus pais fizeram, ou os meus avós, ou os meus bisavós, ou meus trisavós, ou meus tetravós, ou meus ex-avós, ou meus pentavós. Por quê? Septoavós. Vocês nem me corrigiram. Porque nós herdamos características de até 7 gerações atrás. Poxa vida, o que aconteceu lá atrás? Só que vai diminuindo, porque os meus pais já avançaram muito. Meus pais melhoraram, não foi mais olho por olho, dente por dente. Às vezes teve, mas não é tão comum que os meus pais, tipo assim, mataram, né? Fizeram coisas atrocidades muito grandes. Geralmente, nesse mundo que a gente vive hoje, as atrocidades dos nossos pais traição, injustiça, é uma coisa mais assim. Por quê? Porque nós estamos caminhando para uma evolução. Então, o que eu estou fazendo hoje vai reverberar. Então, herdei esse padrão de comportamento porque eu preciso fazer diferente. Então, tá aqui, tá comigo, tá na minha genética comportamental, que é além do DNA. Não é? E o futuro que vai vir, e tomara que venha, ele está sendo construído agora. Quando vocês estão aqui, quando vocês prestam atenção, quando vocês sentem esse campo de energia, quando a gente faz isso acontecer, daqui a pouco, você nem percebe, mas daqui a 3 meses algo vai mudar na sua vida, porque agora você agiu. Daqui a de 3 em 3 meses você vai ter um resultado do que está acontecendo agora. Mas quando for lá, vai ser o presente de novo. Então, é emoção. E vocês vão prestar atenção nessa disciplina de vocês, que a maioria das matérias dos aprendizados que estão vindo aqui, fala muito da emoção, de curar a emoção, que o amor é que cura. Vocês vão ver que no final é tudo igual. É tudo igual. Então, se o amor é que cura, olha que interessante. Se eu estou aqui, eu vivo hoje, 2025, minha vida. Mas eu tenho, meus pais atrás de mim, meus avós, meus bisavós. Vamos imaginar que meus bisavós aconteceu uma atrocidade. Uma grande injustiça. Meu bisavô roubou as terras do irmão dele e ficou com a maior parte da fazenda, enganou, passou a perna no irmão dele. Vamos imaginar, é um exemplo aleatório. Aí, essa injustiça fica de herança para o meu avô, para o meu pai. E nossa família começa a perder dinheiro. Todo mundo bate o carro, compra um negócio, é roubado, vai lá, tudo dá errado para a família. Porque, às vezes, tem uma coisa que aconteceu lá atrás, que está ainda como se fosse uma maldição na família. Percebe?
Então, olha, a injustiça ela foi herdada, é o comportamento. Até eu chegar aqui, eu olho para essa injustiça e o meu bisavô, que foi tão julgado, que o julgamento me deixa preso na emoção. O julgamento, o preconceito me deixa preso nessa emoção. Se eu olho, aí numa constelação, eu chego para a consteladora e falo assim, olha, eu tenho dificuldade em lidar com dinheiro, nada na minha vida vai para frente, eu não sei prosperar, que é uma das maiores queixas que eu recebo. Aí a gente vai ver, no seu padrão de comportamento, eu vou colocar um personagem para ver de onde que vem esse problema. Aí eu coloco uma pessoa, e a pessoa chora ou cai no chão. Eu não tenho nenhum poder paranormal, não tenho nenhuma habilidade especial. Eu sou uma leitora de campo sistêmico. O que eu faço? Eu olho e eu entro no sentimento, porque eu estou vazia de mim mesmo, e aí eu entro dentro do campo de energia. O que está acontecendo aqui agora? Eu estou presente, 100% presente aqui, então eu consigo sentir vocês, o quanto vocês estão prestando atenção, o quanto não estão, a intenção de vocês. Então, esse meu sentimento, eu vou lá atrás e eu percebo que existe uma grande dor. Aí eu pergunto para a pessoa, e eu vejo que está do lado direito dela. Vamos imaginar que está do lado direito. O lado direito é o lado do masculino, da minha família por parte de pai. Aí eu vou perguntar assim, o que aconteceu na família do seu pai, muito tempo atrás, que causou muita dor? Em relação a dinheiro, a fracasso. Aí a pessoa aqui, eu falo o sentimento. Ela coloca a legenda. Ela fala assim, meu bisavô traiu o irmão dele e ficou com a maior parte da terra. E como que vocês lidaram com essa situação? Todo mundo achou errado, todo mundo julgou meu avô. E meu avô teve que ir embora, acabou morrendo cedo, aconteceu alguma tragédia com meu avô. Aí então eu pego, ou se eu estou fazendo essa constelação individual sozinha, eu entro no campo do avô como se eu fosse ele. Se eu estou no grupo, eu coloco alguém aqui para representar o avô. Aí eu falo para a pessoa assim, então olha para o seu avô. Aí a pessoa já emociona, porque essa emoção está com ela. E é a emoção que cura, lembra que eu falei? Aí ela fala assim, querido vô. Aí a pessoa já, o vô está sendo visto. Ele que foi tão julgado, foi muito preconceito. Ela fala assim, eu entendo que você teve uma boa intenção de proteger a família quando fez o que fez. Nós já devolvemos, em tantas perdas na família, nós já devolvemos tudo que o senhor tirou a mais do seu irmão. Coloca o tio traído, aí eu falo assim, olha para o seu tio. Aí ela limpa aquela emoção, aí eu falo para ela, faz de conta que agora você é o tio e eu sou o seu avô. E os dois se abraçam. E nesse elo, nesse abraço, olha o que acontece. Essa energia, essa alquimia sobe para algum lugar. Lá em cima, esse avô, esse tio-avô, esse bisavô e esse tio-bisavô traído se unem. Porque eles estavam separados. Nessa dor de uma família inteira, da tragédia de ficar na escassez. Nesse movimento, nessa alquimia que sobe, eles recebem essa bênção. Porque eu, como encarnado, como humano, eu consigo manipular a emoção. Lá onde eles estão, eles já não conseguem mais, eles ficam separados. Naquela hora, os irmãos se unem, se perdoam. E aí, olha o que acontece. Eles conseguem dar bênçãos para aquela família. E essa família passa a prosperar. Porque houve o acolhimento, a inclusão, o perdão, o amor. A emoção que nós manipulamos na constelação foi maior que a emoção de 4 gerações. Meus pais, meus avós, meus bisavós. 3 gerações. Então, nós aqui, pequenos, humildes, idiotas, jovens bobos, que não sabem de nada da vida, a gente consegue trabalhar a emoção que libera todo o sistema familiar. E o mundo dos vivos interfere no mundo dos mortos, assim como o mundo dos mortos interfere no mundo dos vivos. Sabe o que acontece? Nesse momento, esse bisavô que estava preso lá em algum lugar, daquela dor do julgamento, ele tem a riqueza de abençoar netos, bisnetos, trisnetos, tetranetos, pentanetos. E ele abençoa. E sabe o que acontece? As portas se abrem, os negócios começam a dar certo.
Então, olha o poder da constelação. Ela mexe na emoção. É uma alquimia energética. Aonde será que você, talvez hoje, ou em algum momento, precise de fazer alguma energia movimentar para liberar o amor, o perdão, a compaixão, o acolhimento? Então, é aí que você vai pensar, será que eu preciso fazer uma constelação familiar? Eu vou te falar o seguinte, só faça se você tiver algum problema para resolver. Se a sua vida está ok, não precisa, não mexe com isso, porque é energia. Qual tipo de problema que eu posso fazer com constelação familiar? Alguma doença, que eu falei da escassez no exemplo, mas pode ser uma doença. A diabetes, ela é sistêmica. A diabetes não está no biológico, no organismo, ela está no campo comportamental. A vontade de morrer é um parente que suicidou lá atrás. E não dá certo no amor. Batata. Não deu certo no amor lá atrás. A dificuldade com o relacionamento, a minha explosão, minha agressão, a minha falta de vontade de viver, a minha energia baixa, tudo isso pode ser constelado. Esse que é o movimento. Então, assim, a primeira parte que eu terminei, eu queria dar esse exemplo para vocês, que é uma coisa prática que eu vejo acontecer todos os dias. Eu vejo acontecer todos os dias. Sempre tem um lugar onde o amor foi interrompido. Aí você pensa, na sua família, onde será que o amor foi interrompido? Você vai pensar assim, será que eu gosto mais da família do meu pai? Ou da família da minha mãe? Ou eu vim a cara de uma avó? Ou eu sou de um jeito de um avô? Ou eu não gosto de uma tia? Eu não suporto um tio? Ou então teve uma relação de abuso lá, eu já me fecho todo porque eu tenho medo. Tem todo, isso tudo é trabalhado no campo das constelações. Legal, né? Eu acho incrível. Quando a gente mexe aqui, o negócio vai lá e de lá volta para cá, cara, eu fico assim, meu Deus. Bom, alguma dúvida até aqui? Tá pegando? Fala. Aham. Você é uma divisora de águas entre aquilo que foi difícil, parou em você, se tratou, você liberou sobrinhos, filhos, netos, bisnetos. Se você olhou aquilo, não vai prender mais seus descendentes. Quando uma pessoa da família se cura, a família inteira se cura. Aquele problema não vai ter mais, mas aí vem os próximos, né? Vamos trabalhar os próximos, porque... Tem gente que me procura e fala assim, Gorete, eu só quero liberar meus filhos. Eu aguento tudo, mas eu não quero ficar nada para os meus filhos. Doença, escassez, tal. Dá para fazer, chama alinhamento ancestral. A gente faz um trabalho, inclui todo mundo e vai honrando e dando lugar e colocando amor e acolhimento em cada tragédia que aconteceu, para isso não repetir mais. Isso é a liberação dos descendentes, ok? Só a pessoa faz, só. Porque assim, tem coisas que vai para você. E tem coisas que é seu irmão que pega. E tem coisas que é um primo que pega. Já viu? Todo mundo tem esse tchau, o primo que tentou se matar. Ele pegou a energia de um suicida. Você não tem essa vontade de se matar. Ele pegou. Mas você pegou, então, uma dificuldade de relacionar com uma relação amorosa. Porque o sistema, gente, o cosmo, ele é perfeito. Ele não vai colocar tudo para um só. Ele vai compartilhar. Precisa nascer mais alguém para resolver essa questão que ninguém está conseguindo resolver? Então, nasce, tá? Então, se você tem alguma... Porque o que você vai resolver depende do quê? Do seu plano reencarnatório. Você não vai se matar, não está no seu plano que dessa vez você tem que ter um instinto suicida. Mas o plano reencarnatório do seu primo, talvez, que ele já se matou em uma vida passada, ele vai ter que viver aqui nessa família para conseguir valorizar a vida. Então, o que vem para você depende do seu plano existencial, ok? Mas você fala também no formato cirúrgico, então resolver todos os problemas numa única sessão. A gente vai, é igual uma cirurgia mesmo, né? Vou fazer, onde que eu vou operar hoje? Hoje vamos olhar para a escassez, aí vai lá, viu isso aqui, desamarrou, resolveu. Eu quero que vocês saibam que a emoção
é que cura, tá? E nós vamos usar isso mais tarde, quando passar um videozinho aqui para vocês sobre o trabalho de vocês. Então, é um processo cirúrgico, nós vamos lá, é aquilo. Então, sempre a sua constelação, você vai sair de lá, entendi. Não é a culpa que era do meu bisavô, a solução foi quando eu olhei para o meu bisavô. E ele resolveu lá ter a tetra dele junto com o irmão. Ok? Já. Gorete, em última análise, nós somos uma grande família humana, né? Nós podemos fazer uma constelação para o nosso planeta? Como que funciona isso, por exemplo? Primeiro, eu preciso ter um objetivo. Né? O que você quer? Aí sim, eu só trabalho com um motivo. Aí, se você tem, Gorete, como nós podemos contribuir para a regeneração planetária? Tá, aí eu vou colocar. Pode fazer, nós somos toda uma família. Isso é importantíssimo. Só que aí, como que o planeta vai melhorar e evoluir? Quando eu, comigo mesmo, melhorar. Aí a primeira coisa, eu melhorar com a minha família, evoluir com a minha família, maior aprendizado. Depois com as minhas relações, os meus pares. Aí vem minha família de origem primeiro, e depois a minha família que eu criei. Aí depois vem a minha comunidade. Onde eu estou? Hoje eu estou aqui, na faculdade, estou aqui com vocês. Onde meu lugar? Meu lugar é aqui. Floresça onde Deus plantou. Estou no lugar, aqui é meu lugar hoje. Amanhã eu vou estar em outro lugar, meu lugar vai ser lá. Então, essa é a minha contribuição. Quando eu paro no semáforo que vem uma pessoa me pedir, um malabarista me pedir R$2, R$1, eu estou ali. Aquilo é meu, veio para mim. O que eu vou fazer com isso? Eu posso fingir que eu não estou vendo, eu posso ignorar, eu posso ser grosseira com ele, ou eu posso baixar o vidro e falar assim, você acredita que hoje eu estou sem trocado? Outro dia eu passo aí, eu posso dar, veio para mim. Então, isso que é onde eu estou. Primeiro, não adianta eu estar aqui falando para vocês essas coisas interessantíssimas se eu chegar na minha casa e tratar mal minha mãe, meu pai. Não adianta, não faz sentido, eu estou sendo incongruente. Eu nem estaria aqui se eu fizesse isso. E vocês estarem aqui e terem optado por essa disciplina e fazer esse movimento hoje, é claro que tem algo por trás disso. Algo forte, algo importante. E é claro que é uma sementinha aí que quando vocês forem colher ela lá na frente, vocês vão falar assim, meu Deus, faz todo sentido, agora eu entendi. E vai vindo, eu chamo de portais, abrindo os portais. Porque não tem como, não existe uma possibilidade de eu crescer, evoluir, ir para frente, se eu não coloco meus pais atrás de mim. Se eu faço isso, imagina, o João está aqui, minha mãe está aqui. Olha esse movimento. Pô, pai, mas você não me deu oportunidade, hein? Não me ensinou nada, não pagou minha faculdade, a minha mãe lá naquela dificuldade, só reclama, só reclama. Eu estou cobrando algo dos meus pais. Eu estou de costa para quem? Para a vida. Onde está a vida? A vida está na porta de saída lá, ó. Se eu estou fora de lugar, virando de costas para a vida, cobrando algo dos meus pais, eu posso até ir um pouquinho, mas a vida fica me puxando, é energia. Eu tento ir, mas tem um trem que me puxa aqui, eu não vou para frente. Virou. Pai e mãe atrás. Porque eles me olham. Não interessa se eles são certos ou errados. Eles me deram a vida e eles estão me olhando e eu estou fluindo, eu estou indo. É para frente. Se eu olho para trás, eu estou cobrando deles, estou fora de lugar. Tá? Então, dá sim para fazer, Ricardo. A gente vai fazendo as camadas, né? Bom, agora vamos trabalhar a parte que vocês gostam, né? Estudiosos, está aqui numa faculdade estudando. Por que constelação familiar? Porque Bert falou que aquilo que você vê, você tem mais autonomia, autoridade. Então, ele precisava ver o que estava acontecendo. E aí ele usou a palavra constelação porque nós somos estrelas. Assim como tem uma constelação de estrelas, tem também o nosso sistema de constelação. É um organismo vivo. Então, assim como um conjunto de estrelas é uma constelação, existe constelação familiar. E existe uma organização. Se eu estou fora do lugar, acontece na minha vida uns desajustes.
Se uma estrela sai fora do lugar, o que acontece? Terremotos, tsunamis, enchentes, algo no planeta saiu fora do lugar e nós recebemos a consequência aqui. Se alguma coisa estiver fora do meu lugar, lá no meu sistema, eu vou receber a consequência também. Por exemplo, um tio excluído. Um tio tem direito a pertencer, mas todo mundo olha para ele com preconceito, porque talvez ele bebe, ou talvez ele rouba, porque na constelação não tem certo e errado. Tudo é como é. Ponto. Eu não preciso fazer errado, mas eu não devo julgar. Cada um vai ter a consequência. A pessoa que faz algo errado, ela vai ter a consequência dela. É claro que a pessoa que faz algo mal deve ser preso, deve pagar? Deve. Mas eu não posso colocar o meu preconceito, o meu julgamento, senão eu fico emaranhado com aquela situação. Então, é isso que Bert quis dizer quando ele falou de constelação, da imagem, cada um no seu lugar. Todos têm direito a pertencer. Não existe a possibilidade de um ser humano existir sem o masculino e feminino. Quando alguém fala assim, ai, meu pai abandonou, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, isso não existe. A mãe fala assim, eu sou pai, que ela quer dizer que ela é pai e mãe. Não faz sentido, é impossível. A pessoa, nem que seja para poder dar a vida, ela fez o papel dela. Agora, o que aconteceu depois, não cabe a mim julgar, porque eu não sei. Será que não estava no meu plano reencarnatório ter um pai ausente? Às vezes fui eu que escolhi, e fui eu que escolhi. Então, nesse movimento, nós vamos falar assim, meu pai fez o que ele deu conta. Minha mãe fez o que ela deu conta. Ela foi até onde ela conseguiu. Pronto. Isso é um alívio para que a minha vida flua sem julgamento. Então, nesse movimento, essa organização das dinâmicas familiares que tem a ver com o processo de uma constelação da família. Tudo é família. Aqui na universidade também, quando você vem, se você tem um problema, por exemplo, com o seu pai, o seu campo de energia tem lá ausência de pai no seu coração. Porque seu pai não ficou ausente, não, ele foi até onde ele conseguiu ir. Aí você vai atrair alguém que também tem ausência de pai. E vocês vão ter uma relação, às vezes, tóxica, porque não está equilibrado. Ou então, eu vou me conectar com alguém e vou querer que você faça o que meu pai não fez. Que você me elogie, que você me potencialize, que você me dê oportunidade. Aí eu vou ser uma pessoa que vou cobrar dela alguma coisa que não faz sentido. Porque ela é só uma colega de trabalho, ou de escola, ou é um professor. Quando está fora de lugar, o meu campo de energia fica pesado. Será que vocês não estão pesados nas relações de vocês porque está faltando alguém em algum lugar? É aí que, tipo assim, cara, o que está acontecendo? Quem sou eu? E a constelação faz você olhar para você primeiro. Depois olhar para o campo, para o outro. E aqui, agora, qual que é meu problema? Independente do seu problema, qual seja, dinheiro, relacionamento amoroso, saúde, dor de cabeça, medo excessivo, trauma. Quando você chegar para a gente trabalhar, sem nenhum tipo de julgamento, eu vou te ajudar a identificar onde o amor foi interrompido. Nós vamos buscar aonde o amor não teve amor suficiente. E aí, esse amor que nos movimenta em direção à dificuldade. Porque onde faltou amor na minha família, sabe qual que é o papel de cada um de nós? Ir lá e colocar o quê? Amor. Meus pais não conseguiram amar. Eu vou lá amar por eles. Mas olha que difícil que é isso. Às vezes, por exemplo, tem um casal, meus pais, meus avós, aí teve uma traição, entrou uma amante na relação. Aí toda a família ficou contra a amante, porque a amante é muito errado, é pecado e tal. Todo mundo julgou aquela amante. Faltou o quê? Amor e compaixão com essa história de amor. Aí o que acontece? Eu já nasço e no meu campo aqui tem preconceito com a amante.
Eu preciso colocar amor nessa situação. E a minha vida vai seguindo. Um dia, aos 20 e poucos anos, o que acontece? Eu coloco uma senha no download e me coloco no papel de amante. Porque está no meu sistema. E eu preciso aprender o que é esse papel doloroso de ser amante, que é difícil para quem tem, para quem é também, e olhar isso com amor e compaixão. Agora, de aceitar, não julgar. É diferente. Percebe? Então, nós vamos ver onde o amor foi interrompido por dificuldade. É o mesmo amor que permite a força necessária para sairmos do padrão onde estamos emaranhados. E eu quero dizer que se eu amar tudo e a todos como é, do jeito que é, sem querer mudar nada, eu não vou ter problema? Aham. Só que, só Jesus, né, gente? Só Jesus. Sinto muito, né? Por isso que a gente constela e faz reiki, estuda e tá aqui, enfim. Bom, como que isso tudo acontece agora de uma forma científica? Existe um negócio chamado campo morfogenético, que é o quê? Como que a genética vai se adaptar às informações que tem aqui no meu campo. E como se fossem vários pontos de ligação que está conectado comigo. Então, quando a criança nasce, que parece ali um bebezinho inocente, né, que só tem que viver a vida de uma forma leve, na verdade, ele é esse aqui, ó, esse monte de pontos de informações que eu tenho que conversar, levar. Não é o destino, porque pode ser modificado, mas são as informações comportamentais que vêm de acordo com essa genética, mas que não está ligada, é a forma que se dá, a forma que aconteceu. Por exemplo, tem gente que as histórias pesadas, escassez, dificuldade financeira, lida com uma forma. Tem gente que lida com outra forma, né? Tem gente que fica agressivo, tem gente que vai trabalhar e tem gente que rouba. Então, qual que é a forma? A situação financeira é uma só, mas qual que é a forma que a sua família lida? Você já vem conectado com essa forma aqui. Então, imagina tantos de pontos que nós temos, tantos de ligações. Vou fazer um exercício com vocês daqui a pouco, vocês vão ver quais são as ligações que estão na forma que a sua família conduz. Qual que é a forma? Você pode falar cultura também, né? Mas é mais do que cultura, é a forma como eles lidam com a situação, que causam dor, culpa, medo. E aqui está o Bert Hellinger, que é o alemão que eu falei para vocês, e Robert Sheldrake, que é um biólogo inglês, que ele, assim, não é nada de espiritualidade. Ele é vivo ainda, tem uma página, uma página dele, o site dele, e ele analisa essas informações. Ele fez um livro chamado Os Cães Sabem Quando os Seus Donos Estão Chegando. Por quê? Se os cães sabem quando os donos estão chegando, de onde que eles sabem, gente? Da onde que vem essa informação? É onde essa informação é um movimento estratosférico, né? Que vai além. É o que nos conduz aqui. Então, ele é um estudioso inglês que nos aprofunda nesse trabalho, assim. Se vocês tiverem mais interesse, pode estudar mais ele. E aqui, a ressonância morfogenética, que tem a ver como que isso chega para você, de acordo com a idade que você faz e a vida que você vai abrindo. Que cidade que você foi? Qual casamento que você escolheu? Vai ter filho ou não vai ter filho? Qual profissão que você escolheu? Tudo isso vem ressonando com você nesse campo de informações que vai além do DNA. Porque não é porque você nasceu ali. Então, quer dizer que, se você for adotado, você leva todo esse campo de informações. Ah, mas você vai estar numa família diferente, pessoas diferentes, tal. Mas perceberam que é a ressonância que a pessoa carrega em si do sistema familiar dela? Então, até Bert Hellinger era contra a adoção. Porque ele falava assim que cada um dá conta do seu destino. Mesmo se a pessoa escolheu aquilo. Então, se ela escolheu, ela vai conseguir.
O que acontece é que a gente emaranha quando eu acho que ela não vai dar conta do destino dela. Quando eu quero fazer algo pela minha mãe, algo pro meu pai, que eu acho o destino da minha mãe pesado. Então eu vou, junto com ela, ter raiva do meu pai. Eu vou, junto com meu pai, também trabalhar exaustivamente. Eu vou, junto com meu irmão, também beber cerveja. Por quê? Porque o destino é pesado, então eu conecto com ele. Tá vendo que está ressonando comigo? Então não adianta eu sair de perto da minha família, parar de conversar com meu irmão, ignorar meu tio, bloquear meu avô, não sei. Não adianta, isso vai ressoar. Vocês já ouviram falar da teoria do centésimo macaco? Explica muito bem como que é esse campo morfogenético. Existia no Japão umas ilhas que tinham macacos, e os macacos comiam as batatas que davam próxima do mar, batata ficava meio suja, cheia de barro e salgadas, né, com água do mar. Um grupo de macacos começaram a pegar a batata e levar na água doce e lavar a batata para comer. E aí eles gostaram muito de uma batata mais limpinha, tal, sem aquele monte de barro. E aí naquela tribo todo mundo aprendeu a fazer isso, e eles começaram a fazer. Outras comunidades de macaco muito distantes, que não tinham a menor forma de comunicação, depois do centésimo macaco aqui, eles começaram a fazer também lá, intuitivamente. Então, esse inconsciente coletivo, são informações que vão, independente se você quer ou não quer, porque tem algo invisível conduzindo tudo. Onde estão seus pais? Perto para você ver. Quem sou eu? Eu sou meu pai e minha mãe de novo, com todas as histórias que aconteceram com eles, as boas e as ruins. Por quê? Está no meu inconsciente. Eu trago comigo. E aqui, Robert T. começou a estudar por que acontecia isso, esse inconsciente coletivo. Essa universidade tem um inconsciente coletivo. Tem um movimento. Vocês entraram aqui. Vocês começaram a estudar, vocês entraram no inconsciente coletivo aqui. Qual que é o inconsciente coletivo daqui? Difícil? Pesado o campo? Tem que ser triste ou tem que ser feliz? Eu não sei. Eu teria que estudar a história de quem passou aqui antes, como são os professores. Será que são muito exigentes? Será que você está a sensação que está devendo alguma coisa? Não sei. Qual que é o inconsciente coletivo que vocês entraram aqui e estão conectados agora? Vale a pena a gente estudar isso aí, professor. Agora, esse é o campo morfogenético. Então, é uma informação que está aqui. Existe um outro campo de informação que é a epigenética. A epigenética, ela está além da genética. Não é uma coisa assim, não é na genética. É como que está sobre a genética, além da genética, muito, muito forte. É uma coisa que eu falo que é espiritual, mas eu não posso falar, porque o espiritual não tem embasamento ainda, né? Fala assim, espiritual, então essa pessoa é esotérica e tal. Não, mas ele está além da forma, mas dá para explicar. E eu trouxe para vocês isso aqui, claro, né? Um teste de laboratório, teste não, um estudo. Abre para mim, por favor, professor. Porque, assim, é fantástico. Vocês vão entender a história do bisavô que traiu o irmão lá, ó. Deu 3 horas já, Mar? Falta 5? Não, olha que fantástico. Vamos deixar dos ratos, depois eu trago para o nosso dia a dia. É experimento, a palavra que eu queria falar, um experimento científico para provar a epigenética. Foi não? Eu explico, não tem problema. Enquanto se der certo, a gente coloca. Senão é o seguinte. O ratinho estava numa jaulinha.
e colocaram um cheiro de amêndoa artificial para ele sentir. Ao mesmo tempo que esse cheiro de amêndoa ficava na jaulinha, ele recebia um choque no corpinho dele. Então ele foi condicionado que o cheiro de amêndoa e o choque era a mesma coisa. Quando esse ratinho teve um filho, assim que colocaram na jaulinha o filho dele e colocou o cheiro de amêndoa para ele sentir, o filho dele sentiu o choque também, sem o choque ser dado, só o cheiro de amêndoa. E o neto dele, que é o ratinho que veio depois, com o cheiro de amêndoa também sentiu o choque. E o bisneto também. E o trisneto também. Que é aquilo que eu falei para vocês, de 7 gerações carrega as informações. E eles identificaram que no testículo dos ratinhos que estavam as informações epigenéticas, que não tem a ver com DNA, mas tem a ver com comportamento. Então ele herdou esse comportamento de aquilo que me agride, eu tenho uma atitude, uma solução. Deu? Ah, vai lá. Vocês vão ver se eu expliquei direito agora. O som. Ah, tá com a legenda, gente. Ah, igual aquela hora o seu som também não saiu, lembra aquele dia na aula do professor? Olha lá, ó, os filhotezinhos. Não, essa é científica. Hã? Essa explicação é científica, né? Para quem não acredita na. É um estudo, é um experimento, né? Ó, semente do DNA passado, comemore. Você pode mandar para eles, né? Você tem um grupo? Tá. Olha lá, transformou o DNA. Ter medo do cheiro da fruta, um dos seus genes saiu do controle. Que acho que é importante também, né, Gorete? É mostrar que depende muito do meio ambiente, né? Não depende só da transmissão genética pura, da determinação genética, né? O grande questão que a gente sempre pensou da genética que era o fator determinante. Quer dizer, uma vez que você tem aquele gene lá, nada vai mudar. Então a epigenética está mostrando exatamente isso, que as coisas têm a ver com o meio ambiente onde a gente vive. O meio ambiente pode mudar totalmente o nosso DNA. E qual é a forma mais forte e poderosa de você sentir o meio ambiente? Onde você passa o maior tempo dentro da sua família. Isso. Com os padrões de comportamento deles, né? Ok, é uma pena, né, que não saiu o volume, mas assim, a ideia é essa, quer dizer que comportamentos são hereditários. Então, às vezes, gente, a doença é uma doença hereditária. É um comportamento que eu carreguei do meu sistema. Por que eu faço isso? Por honra e lealdade. Então, eu sou fiel ao meu sistema familiar. E para ajudar, que é tanto amor, existem 2 formas de amar. 2 formas de amar. Ou você ama da forma organizada, que é o quê? Te dou atenção, carinho, te respeito, falo que te amo, te abraço. Eu amo. Qual que é a outra forma de amar? Se eu não faço nada disso, eu amo repetindo a sua história. Eu amo, tá vendo, papai? Você foi embora, mas eu sou igualzinho a você. Eu também bebo igual você. Eu também vivo na escassez igual você. Papai, eu te amo, tá? Até o meu jeito de andar é igual a você. É tudo a genética comportamental. Então, quer dizer que se eu excluir alguém da minha vida e não amá-lo da forma coerente, organizada, equilibrada, eu vou amá-lo de qualquer forma, nem que seja repetindo a história dessa pessoa.
E repetir história, gente, não é por nada não, mas geralmente não são as coisas boas. Geralmente é aquilo que mais dói. E aqui agora, a gente já está partindo para a fase final, trouxe um pouquinho para vocês o que é o amor que adoece e o amor que cura. Bert Hellinger fala, tudo é por amor. O amor que adoece e o amor que cura. O amor que fideliza e adoece busca a solução, a resolução e inclusão. E libera através de sintomas de fracasso, dor, doença e solidão. Faz doer até que você decida olhar e se expor à vida como foi e como é. Amor que faz doer para que despertemos para o amor que cura. Só é possível na aceitação e na inclusão. Doenças são mensagens, manifestações de amor mostrando que existe uma desordem. Doença é uma grande oportunidade de cura. Tem algo errado. O corpo padece para que você olhe para algo que está errado. Se você trabalha exaustivamente 18 horas por dia e tudo é dinheiro e você deixa sua família porque você precisa trabalhar e se você só faz trabalhar, estudar e acha que isso é mais importante, vai vir uma doença para você. Vai vir uma gastrite, uma dor de coração, uma palpitação para te tirar dessa ilusão de que o dinheiro é tudo na vida. Então, quando vocês forem lidar com os exames, com as mazelas, é a hora de você ter uma ampliação de consciência, sabendo que só o omeprazol não vai curar, vai ter que ter uma postura de vida, é postura de atitude, é comportamento. Então, se vocês escolheram estar aqui trabalhando a energia, a espiritualidade, o que tem por trás do diagnóstico que vocês vão estar assinando ali daqui a pouco, dos clientes que vocês vão estar lidando, por que será? O que na sua família tem que te trouxe até aqui? O que você tem de diferencial? Porque acaba se tornando um diferencial. Um médico que olha além do que ele vê. Tem algo errado aqui, Senhor. Você pode ir, tem alguma coisa repetindo. E não é só na genética, igual nós falamos, não é só no DNA. É uma forma, é um comportamento. Onde você está? E o seu casamento? E a sua família? Quando um médico pergunta uma coisa dessa, peraí, por que é importante? Porque é fundamental para o seu processo de cura saber dos seus comportamentos. Então, existe aquele amor que me adoece, porque imagine você chega na sua casa, tá todos os seus parentes lá, por parte de pai e sua mãe, uma grande festa. Só que não teve festa. Porque todo mundo pegou Covid e está deitado. Covid, sei lá, qualquer vírus. Todo mundo está passando mal. Aí você chega super saudável, cheio de energia, querendo contar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Como você se sente? Está todo mundo doente, só você que está saudável. Qual que é a sua sensação? Tá fora. Culpa. Eu me sinto culpado por estar saudável. Eu deveria estar ficando doente. Cara, é melhor eu também pegar esse vírus. Ah, não. Aí você abriu seu sistema imunológico porque você deu um comando para ele. É melhor adoecer, todo mundo está doente. Bora adoecer? Bora. Por quê? Porque nós estamos farinha no mesmo saco. Imagina a minha família, todas as minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, todo mundo passando dificuldade financeira, todo mundo vendendo almoço para comprar a janta e eu viajando pela Europa. Viajando para os Estados Unidos, para a Índia, gastando. Cada viagem é um carro popular que eu faço. Eu tenho que, ou eu vou com culpa, ou eu vou falar assim, não posso ir. Porque olha lá, eu tenho que ficar aqui, ou eu não vou. Tá vendo o que é ser leal? Por que eu estou sendo leal? Amor. Amor. Lealdade ao meu sistema familiar. É o amor que adoece. É o amor que cura. Dor de cabeça. Olha pra mim. Olha pra mim, eu tô com dor de cabeça. Nossa, tô com dor de cabeça. Quem tá com dor de cabeça, gente, reclama de dor de cabeça toda hora, porque é uma coisa que tá doendo o tempo todo. Me pai, olha pra mim, olha. Irmão, tio, olha que eu tô com dor de cabeça. A dor de cabeça, eu preciso ser vista, eu preciso ser reconhecida. E assim por diante. Enfim, Bert Hellinger trouxe para a gente que existem 3 leis sistêmicas, quando não são cumpridas,
você entra nos emaranhados. E eu vou analisar aqui essas 3 leis com vocês para saber se você está emaranhando na sua família. Qual que é a prova que eu estou emaranhada? Quando a minha vida não vai para frente. Como assim a vida não vai para frente? Gente, a vida vai para frente é quando você se banca, a partir de uma certa idade, tá? Vocês são novinhos ainda não, mas daqui a pouco, vocês formarem, você tem que se bancar. Aí é a vida, porque são todos saudáveis, não estou vendo ninguém deficiente aqui, porque os deficientes não precisam de se bancar. Mas se você, a partir dos seus 25, 28 anos, não conseguir se bancar, é um problema. Aí vem as partes de relações, todo tipo de relação que você quer, mas a gente está aqui para se relacionar. Se você é uma pessoa que não se relaciona, problema. Se você está doente, dor de cabeça, gastrite, sinusite, rinite, alergia, dor na coluna, tudo é problema, porque não é para ser ruim, é para ser bom. A vida é para ser legal. Tem uma pessoa que eu admiro muito que um dia chegou aqui e falou assim, eu vim para que todos tenham vida e que tenham abundância. Ele não falou para você viver na mazela, na dificuldade, com dor, não. Se tem, eu tenho alergia à lactose, eu tenho intolerância, então vamos resolver, porque não é para ter, não. Não é normal. Tem gente que é acostumada, eu tenho sinusite, rinite, assim a vida inteira e acha que é normal. Não é normal. O normal é ser saudável, cheio de energia, alegre, se relacionar, ter dinheiro, trabalhar e só para frente. Se alguma coisa não está organizada assim, tem que olhar. Aí tem o emaranhado. O que causa o emaranhado? Bert Hellinger fez uma experiência que ele era filósofo, educador, fez pedagogia e tal. Ele fez um estudo com os povos Zulus na África do Sul. E ele percebia ali algumas leis que tinham muita honra, né? As pessoas honravam muito os avós, lembrava o nome dos bisavós, dos trisavós, coisas que a gente não lembra hoje. Mal a gente sabe o nome e a história dos nossos bisavós. Então, essa honra que ele percebia lá, ele viu que quando a gente honra a minha ancestralidade, a minha história, a minha vida é muito mais leve. E aí ele desenhou 3 leis. A primeira lei é o pertencimento. Todos temos direito de pertencer. Até aqueles que não nasceram, mas têm um lugar no mundo. Por exemplo, um aborto. Aquela criança é um espírito que quis nascer, não teve oportunidade, mas se ela tentou, não deu certo, sem julgamento, a gente não sabe por quê, depois dela, quem que veio? Veio o segundo filho, veio o terceiro. Então, às vezes, um filho se comporta como se ele fosse o primogênito, mas, na verdade, ele não é, ele é o segundo filho. Teve alguém antes, alguém que não pertence. Essa pessoa, geralmente, ela pode ter um TDAH, ela pode ter ser uma criança hiperativa, por quê? Porque ela tá fora de lugar. É para ela ser o segundo, mas ela está aqui no lugar do primeiro. É diferente. O primeiro filho tem uma energia, o segundo filho tem outra energia. Quem é primeiro filho aqui? Levanta a mão para mim. Primogênitos. O primeiro filho, ele abre espaço. Então, geralmente é uma pessoa que tem que ser líder, ela tem que estar à frente. Então, a energia do primeiro filho é uma energia de fazer acontecer. Ele passa por cima das coisas porque ele tem mais responsabilidade. É mais pesado. Agora, segundo filho. Quem é segundo filho aqui? 1, 2, 3. Segundo também. Segundo filho, já que o primeiro é responsável, eu vou ser leve. Então, geralmente é o filho artista, é o filho que gosta de coisas mais coloridas, mais profundas. Ele é suave. E terceiro filho, temos aqui? Terceiro filho são os filhos mais equilibrados. Porque eu tenho um responsável, tenho um artista lá que não nos preocupa muito, que gosta de viver, e eu vou ser equilibrado. Geralmente é o filho que dá certo na vida e fica rico, porque ele tem um pouco dos dois. Tá? Se eu falo assim pro primeiro filho, vai lá no final do arco-íris e tem um pote de ouro lá, pode pegar que ele é seu. Ele fala assim, quando terminar o expediente, 6 horas da tarde, eu vou lá buscar. Esse é o primeiro filho. O segundo filho busca o pote de ouro no final do arco-íris. Ele faz assim, ó, galera, tem pote de ouro no final do arco-íris, bora lá, que é o filho sociável. Ele não quer ir sozinho, ele quer que seja divertido. E o terceiro filho pensa numa forma, vou de Uber, vou de jato, vou no meu carro, vou a pé. Ele pensa antes, né? Então, cada energia depende. Se você é terceiro filho, sua mãe teve um aborto, seu pai teve um aborto, ali você não sabe, você se comporta como se você fosse segundo filho,
Aí você tenta ser pontual, não consegue, porque está errado, não é a sua energia. Você tem que se conhecer, assumir o seu lugar para ter força para ir para frente. Então, pertencimento, gente, é ordem. Pertencimento é ordem, não é lei. Então, todos devem pertencer, tá? Aí depois vem a hierarquia. Hierarquia é o seguinte, quem chegou primeiro, tem precedência. Eu tenho que respeitar a hierarquia, respeitar essa ordem. Então, se eu tento ensinar uma coisa para o meu pai, provar para ele que ele está errado, eu estou tentando ser maior que ele. Sempre dá ruim. Você já percebeu? Quando você tenta ensinar uma coisa para sua mãe e para o seu pai, você está fora de ordem. O que você deve fazer, então? Você deve ter humildade. Ó, vou até sentar para vocês lembrarem dessa cena. Pequeno. Olhar para o seu pai grande. E faz, pai, você está certo. Mesmo sendo uma bobeira que ele está falando, porque de acordo com a história de vida dele, aquilo lá é o que ele dá conta de pensar. Eu tenho que ter a humildade de concordar com meu pai, mesmo quando eu não concordo, só para ele ficar bem. Isso é um ato de uma humildade profunda. Porque se eu falo assim, pai, você está louco, você está maluco, eu estou cansado de estudar isso aí, não tem nada a ver com o que você está falando, você está muito de quadro. Olha, quando eu cresço, eu diminuo meu pai, estou desrespeitando a hierarquia. Quem não aprendeu hierarquia em casa não consegue ter hierarquia em lugar nenhum. Você vai sofrer no seu trabalho, na faculdade. Por quê? Você não sabe o que é respeitar pai e mãe, você não sabe o que é hierarquia. E aí tudo desanda. É lei. É lei. Então, a terceira lei sistêmica do equilíbrio. Equilíbrio entre dar e tomar. Toda relação deve ter um equilíbrio. Como assim? Eu entrego e eu recebo. Quando eu só entrego e não sei receber, eu sou o quê? Imagina uma pessoa boazinha, uma vovó. Ela faz tudo de bom, ela entrega, ela ajuda, ela está sempre ouvindo, tal, e ela não sabe receber. Olha que importante isso daqui. Se a pessoa só entrega e não sabe receber, ela não é uma pessoa boazinha, ela é uma pessoa soberba, que não tem um equilíbrio na ordem, falta ordem aqui. E o que acontece no invisível, acontece na matéria. Todas as nossas células se regeneram, todos os dias elas estão nascendo e morrendo. Vocês sabem disso muito melhor que eu. Então, se eu só entrego e não recebo, está acontecendo um desequilíbrio aqui dentro de mim. Se as minhas células estão acostumadas com o meu campo de energia de só entregar e não receber, quando vir uma célula doente, cancerosa, sabe o que vai acontecer? Vai alastrar. Porque eu não tenho processo de renovação dentro de mim. O círculo está travado. Aí, aquela vovozinha boazinha que sempre ajudou todo mundo, que sempre deu tudo para todo mundo, de repente pega um câncer e ninguém entende nada. Nossa, mas era tão boazinha, o que aconteceu? Não sabia receber. Não sabia receber. Forte isso, né? Para você receber, você sabe o que você tem que ser? Humilde. Ai. E outra coisa que eu quero dizer mais para vocês, no seu plano existencial, o primeiro item de todos nós, eu, tu, eles, nós, vós, todos, é a humildade. Sabe por quê? Porque esse planeta é o planeta Terra, que terra de humus. Se você nasceu no planeta Terra, você ainda não sabe ser humilde. Nossa, mas eu sou tão humilde, será? Será que você não é humilde só para os outros verem que você é humilde, para te achar humilde? Será que isso não é uma arrogância, querer ser humilde? Não sei. Só sei que todos nós aqui temos que um dia reconectar com essa humildade. E o caminho para você ser humilde começa com seu pai e sua mãe. Isso é dentro de casa. É ali que você aprende a ser humilde. Só agradecendo isso daqui, porque isso aqui é muito. Cara, isso aqui é incrível. Vocês. E de onde que vem toda essa matéria, todo esse espírito? Do encontro, que não importa se deu certo, se deu errado, se ficou feliz para sempre, estou nem aí. Tá aqui, estou te vendo. E agradeço seu pai e sua mãe, porque fizeram um bom trabalho. Porque olha que massa. Olha, a gente está. Isso é incrível. Isso é humildade, reconhecer isso, entendeu?
Aí se minha mãe foi narcisista, se meu pai traiu, tal, não tô nem aí. Esse processo é deles, cabe a mim não ser. Cabe a mim estudar e evoluir. Aí a prova de que eles fizeram um bom trabalho. Tem muita gente que não dá certo na vida porque está se vingando do pai. Nossa, isso é pesado. Eu regaço a minha vida para o meu pai não ter o mérito, porque, cara, ele não fez nada por mim, como é que eu vou dar certo na vida? Eu vou de jeito nenhum, eu vou me afundar mesmo. Tem muito isso, acontece demais. Então, toda relação tem que ter equilíbrio entre dar e tomar. Bom, chegamos... Ai, que dó, porque eu queria ficar mais aqui, mas já chegando à parte final, vou fazer uma parte prática aqui. Por quê? Essa frase de Bert, para mim, ela bateu na minha vida tão fundo que depois que eu entendi isso daqui, tudo melhorou. Os portais foram se abrindo, a minha vida ficou mais leve. Então, hoje, assim, cara, eu sou meio foda-se para um monte de coisa e vou fazendo o que é importante para mim, o que eu gosto, e tive que deixar muita gente para trás por causa disso. Ainda me dói o coração, mas eu não posso fazer nada, que eu não posso ficar ali na pequenez da religião, da dificuldade, daquela relação amorosa, tentar um casamento feliz. Não posso fingir que está tudo bem. Então, quando eu assumi o meu lugar, eu ganhei uma força, uma potência, que eu quero que vocês também tenham isso, independente do que aconteceu. Porque quando você vai adquirindo maturidade, você já aprendeu algumas coisas com a sua família, você percebe que você precisa fazer diferente do que eles fizeram. Não é melhor e nem pior, é diferente, tá? Então, olha, o Bert falou o seguinte: somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, meu plano existencial, né? Com os nossos pais, quem me deu a vida ali, com a nossa origem, de onde que eu vim, e tomamos o nosso lugar, temos força. Então, o que eu vim fazer aqui, quem me trouxe aqui, de onde que eu venho, e no meu lugar, para onde que eu vou? Porque olha onde vocês estão. Olha onde vocês chegaram. Disso daqui... Aí eu estou falando agora com licença para os estudantes. Você é estudante também, Andy? Você já formou? Mas assim, olha onde tudo que já passou, vocês estarem aqui. Então, esse lugar e o potencial infinito que pode acontecer daqui para frente, se vocês honrarem e respeitarem pai e mãe, organizarem, equilibrar a ordem, dar e receber, e dar um lugar de pertencimento a todo mundo. Sabe por quê, gente? Na boa, vocês estarem aqui estudando, formando, né, nessas áreas, com essa profundidade, vocês precisaram deixar muita gente para trás. Demais. Porque o caminho da evolução é um caminho solitário. Então tem muito primo, irmão, gente lá que às vezes tem inveja, olha assim, parece que alegra, mas na verdade você sabe que não se alegra com o seu sucesso. Então é difícil você soltar aqueles pontos, aquelas nuvens, aquelas amarras, para você dar certo na vida. E às vezes você vai falar assim, nossa, eu já dei certo profissionalmente, que eu fui lá, estudei, né, numa faculdade ótima. Cara, é muito. Não vou dar certo no amor, não, porque aí é demais, né? Já deu certo profissionalmente. Imagina dar certo no amor. Se você ficar rico, então, meu Deus do céu. Tá vendo o que é esse negócio de lealdade, de família? Isso é muito forte, muito profundo. E eu preciso... É como se fosse assim... É o meu contrato com Deus vir aqui falar isso para vocês de uma forma que vocês coloquem o sentimento para que isso... seja, que floresça daqui para frente. Porque tem muita gente que está em jogo nisso daqui. A própria universidade. O quanto vocês vão falar dessas aulas para os próximos alunos que vão poder trabalhar. A galera que está online. O quanto vocês realmente... Cara, como faz sentido. É claro, como que eu não pensei nisso antes. E vai abrindo portal. E o tanto de gente vai vir mais aqui. E esse negócio vai crescendo, crescendo, crescendo. E olha a nossa responsabilidade de estar aqui hoje. Nesse movimento, cara, eu não tinha que estar aqui, não queria estar aqui, não é legal, mas, cara, já que eu estou aqui, então vai. Porque quem me trouxe aqui? Que força é essa que me trouxe aqui? Ok? Bom, então vamos lá. Vou colocar vocês agora no lugar de vocês. Olha que máximo! Temos 10 minutos? Tem
Tem um videozinho que fala de meditação, que a meditação limpa o campo epigenético e limpa o campo morfogenético. Por quê? Porque quando eu estou meditando, eu estou limpando o canal aqui dessas estratosferas. Só que ele acho que é uns 5 minutinhos, eu não vou passar ele para a gente ganhar tempo. O Ricardo compartilha com vocês no grupo, mas assistam, porque é cura também. Meditar é um caminho de cura, tá? Então, o Ricardo compartilha. E vou pedir agora para vocês fazer um último exercício. Solta a mochila, isso, desapega o celular, ganha espaço aí. Isso. Descruza braços e pernas para a energia poder circular, por favor. Respira, relaxe seus ombros. Sinta-se em paz, sinta-se seguro e confortável. Feche seus olhos com gentileza. Apenas se entregue a esse momento. Não tem nada com o que se preocupar. A proposta é que você assuma o seu lugar na vida. A proposta é que você assuma o seu lugar no mundo. Respire suave. Respire profundo. Confie no processo. Algo bom está para acontecer. Nesse trabalho, nesse exercício, nós vamos usar o seu corpo físico. Deixa ele sentir o que precisa sentir. Deixa a emoção vir, não segura a emoção, não segura o choro, não segura o arrepio, não disfarça. Deixa vir no corpo físico. Respire suave e profundo. Observe o seu coração e abra o seu chakra cardíaco para que expanda e você sinta o corpo emocional. Deixa vir as emoções, as leves, as pesadas, as difíceis, as fáceis. E quando você se conecta com o seu terceiro olho, ativando sua glândula pineal, você traz as memórias. Abre os portais das lembranças, de tudo aquilo que foi visto e tudo aquilo que foi escondido na sua família. A sua mente já sabe. E nesse movimento, então, agora, você relaxa um pouco mais e sente em volta de você o seu corpo de energia ativando, como se fossem luzes coloridas contornando o seu corpo físico em torno de 20 centímetros aproximadamente. Só relaxa. Eu peço permissão aos seus ancestrais para sentir e entrar no seu campo de informações. E atrás de você, você sente um calor, algo começa a esquentar. E se eu tivesse de olhos abertos, eu poderia ver entrando dentro desse auditório, lá naquela porta que vocês passaram, vários homens. E se eu chego um pouco mais perto e observo eles, eu percebo que esses homens se parecem com alguns de vocês e naturalmente eu vou encaixando quem é pai de quem aqui. Eu vejo seu pai tomar o lugar dele atrás de você no seu ombro direito. Eu vejo seu pai chegar bem pertinho de você e atrás dessa cadeira ele fica em pé ali. O seu pai chegou. E você sabe de quem que eu estou falando. Sinta. Pai é força. Pai é execução. Pai é profissão. Deixa seu pai chegar aqui e ver o que você está fazendo. Deixa seu pai assistir essa aula junto com você e entender o que está acontecendo agora. Deixa seu pai bem pertinho aí de você. E não demora muito. Eu já vejo também algumas mulheres passando por aquele portal ali no fundo do auditório. E é fácil perceber quem é a mãe de quem. E elas vêm vindo com o jeitinho delas, se encaixando do lado do seu pai, tomando o lugar delas no seu ombro esquerdo. E eu sinto a sua mão. Do jeito que ela é. Uma mulher imperfeita, mas que fez de tudo o que estava no alcance dela, que podia não podia. Porque tem muito amor ali. Eu vejo sua mãe se encaixar perfeitamente do lado do seu pai, no seu ombro esquerdo. E você sente o coração acelerar, mesmo tendo dificuldades.
Nesse momento, seu corpo já está em paz. E agora, eu vejo alguns casais chegando de mãos dadas. E é fácil perceber que são os seus avós. E os pais do seu pai tomam o lugar dele atrás do seu pai. E os pais da sua mãe ficam atrás da sua mãe, seus avós por parte de mãe. E eu vejo eles se organizando aqui. E você vai tomando o seu lugar na ponte dessa pirâmide ancestral. Parece que o seu ombro fica mais erguido, porque cada um chegou aí. E agora, no seu coração, você vai se conectar com algo que está difícil para você. Nos dias atuais, nesse ano, um desafio que você tem trazido na sua vida, talvez seja ansiedade, que está sendo tão comum nessa fase. Está todo mundo ansioso, existe um consciente coletivo de ansiedade. Talvez seja a sua dificuldade em lidar com o dinheiro e saber administrar o dinheiro, eu não sei. Mas no seu coração você sabe qual é a sua dor. Talvez seja uma dificuldade de se sentir amada, amado. Talvez seja uma rejeição que você tem por você mesmo. Talvez seja uma timidez que não te faz ter mais resultados. Talvez uma agressividade, eu não sei. Mas você sabe. E nesse movimento, com a sua pirâmide ancestral ali, você vai vendo o quanto que esse padrão de comportamento que está em você já existia antes. E naturalmente o seu corpo te dá um sinal de onde que vem. E de olhos fechados. Confie no processo, está todo mundo de olho fechado aqui agora. Você vai se levantar da sua cadeira e virar de frente para a sua pirâmide ancestral. Lentamente. Erga, levanta, de olhos fechados, vai. Isso, de olhos fechados. Agora você vira de frente para os seus pais, para os seus avós. Perfeitamente. Isso. Como se você estivesse olhando agora o seu pai, sua mãe, seus avós. E você vai falar assim, vocês fizeram muito por mim. Repita essa frase, vocês fizeram muito por mim. Vocês fizeram muito por mim. Eu agradeço. Isso. E agora observe aquele sentimento, aquela dificuldade que você está trazendo na sua vida, de onde que vem? Se vem ali pro lado da mãe, se ela também é assim, ou se é o pai, ou se são os avós, ou se tem algum tio. Está todo mundo aí, você já sabe, porque o seu corpo te mostra de onde que vem aquela dor, aquela dificuldade de relacionamento. É fácil, é intuitivo, é no coração. Você está carregando por amor, por lealdade. Isso não te pertence. Você está carregando para ser mais leve para essa pessoa que você é uma forma de amar. Então você vai falar assim no seu coração, não precisa repetir em voz alta. Por amor estou carregando este peso. E agora eu vou te entregar. Respira suave e profundo. Imagine que essa dor que você traz, essa dificuldade nos relacionamentos, essa rejeição, essa ansiedade, esse medo, esse pânico, está na sua mão agora. E você vai entregar. Entrega. Entrega. Estende a sua mão e entrega para a avó, para a avó, para a avó. Entrega, solta. Respira. Isso. Agora você baixa a sua cabeça num ato de profunda reverência. Abaixa mesmo de verdade, que os seus ancestrais vão te abençoar. Abaixa a sua cabeça e sinta as mãos do seu pai e da sua mãe atrás da sua cabeça. E sinta os seus avós também para você conseguir, para você evoluir, para você crescer, para você amar e ser amado, para você conseguir prosperar, ajudar muitas pessoas e se ajudar também. Então todos os seus ancestrais agora estão te abençoando e eles falam o seguinte: nós te abençoamos. Nós te liberamos de todo o peso,
Nós limpamos todas as mazelas, todas as maldições, todas as dificuldades. Nós liberamos vocês. Em nome do Criador, para que a sua vida seja leve a partir de hoje, 13 de junho de 2025, que você encontre a leveza. Que você tenha uma vida feliz, abundante, alegre, satisfeito. Nós te abençoamos. Segue sua vida. Toma o seu caminho. Você está livre. Você está livre com a bênção dos seus pais, seus avós e de todos os seus ancestrais. Mexa um pouco o seu pescoço, vai erguendo o seu ombro, vira de frente agora, de costas para os seus ancestrais, de frente para mim, por favor. Isso, ainda de olhos fechados. Sinta-se bem, sinta-se em paz, sinta-se leve. E na sua frente você vai ver todo aquele sonho, desejo que você quer para a sua vida. Faça uma ponte ao futuro. Imagine que você já está formado, trabalhando naquilo que você quer. Imagine suas relações saudáveis, crescentes, positivas. Imagine sua relação com o dinheiro crescendo, prosperando. Imagine você no lugar que gosta, fazendo o que gosta, realizando o sonho dos seus ancestrais. Imagine você conhecendo os países que eles não conheceram, se você quiser. Imagina eles ajudando as pessoas através de você. Imagine eles com uma vida leve, conectado com um grande Espírito, com Deus, em paz. Imagine suas relações fortalecidas, amorosas. E você coloca a mão no seu coração agora e fala assim: eu sou o sonho dos meus ancestrais. Repete: eu sou o sonho dos meus ancestrais. O que eles não fizeram, eu faço com amor. Abra seus olhos, por gentileza. É simples, é fácil, é poderoso. E foram eles que trouxeram vocês aqui. E é a força deles que vai fazer vocês irem para frente com muita sabedoria e leveza. Tem alguma pergunta? Fiquem de pé ainda, não senta não. Tem alguma pergunta? O que vocês acharam? Dá vontade de constelar, né? Se vocês quiserem constelar comigo, eu volto de férias dia 30 de junho e vocês podem me procurar e eu não vou cobrar nada de vocês. O valor de uma constelação é R$350. Mas eu senti que isso não vai ser um impeditivo para a gente não fazer. Então, se vocês quiserem uma sessão de constelação para ver onde o amor foi interrompido, para a gente fazer um processo cirúrgico na alma de vocês, que o dinheiro não seja impeditivo. Vocês vão fazer constelação comigo. Vocês também, tá? Você não, professor, você já fez, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês. A presença, ela é riqueza. Floresça onde Deus te plantou. Você está aqui, você está aqui. Não adianta você estar aqui com a cabeça lá onde vocês estavam no começo. Agora vocês chegaram aqui, dá vontade de começar a aula de novo. Mas está tudo certo. Olha isso aqui, olha que rico. Vocês sabem quem eu sou, eu sei quem é vocês, que a nossa alma se conectou. É a presença. Por favor, quando vocês forem fazer os diagnósticos, os exames, os atendimentos de vocês, estejam presentes, que ali vocês têm força. Gratidão. Eu trouxe um presente. Nossa, mãe. Claro, né? Porque eu sou dessa, assim. Ó, seu coração veio do seu pai e da sua mãe. Leva essa semente para florescer. Floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou. Ó, e o seu coração é seu pai e sua mãe, hein? Leva eles com você. Seu pai e sua mãe com você. Seu